Comigo, professor Luiz Carlos Noronha, ok? Essa revisão está sendo transmitida pela nossa TV Natal, você pode acompanhar aí, TV a cabo, também pode entrar aí no Instagram da TV Natal, ok? E também pelo nosso aplicativo, né? Lá no Play Store, o aplicativo, a TV do professor Luiz Carlos, a Web TV, você pode baixar lá no Play Store e acompanhar. E lembrando que essa aula está sendo ao vivo, depois ela vai ser gravada e vai estar lá no nosso canal do YouTube, professor Luiz Carlos Noronha, né? Vai lá no YouTube, professor Luiz Carlos Noronha, e essa aula vai estar gravada. Mas vamos às questões, que é o que interessa aí, todo mundo aí já ansioso aí para a prova do nosso Enem. Eu vou passar aqui e vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim, ó: que gráfico melhor representa a intensidade da força de atrito estático, vou até sublinhar aqui, ó, estático, ok? Em função da intensidade da força F aplicada. Considere as forças envolvidas em unidade do sistema internacional. Pessoal, a questão de unidade é importante para o Enem, tá? A unidade de força de atrito, de força-peso, de força magnética, de força centrípeta, de normal, qualquer força, a unidade é Newton. Em homenagem a quem? Isaac Newton, que estudou essa parte aí da física clássica e estudou as leis de Newton. Nós vamos falar hoje aqui. Então, ele quer saber qual gráfico melhor representa a intensidade da força de atrito em função da força F aplicada no corpo. Olha aqui esse copo, olha, por isso que aqui é aula prática. Está aqui o copo, ó. Tem força de atrito aqui? Não, pessoal. Não tem força de atrito nenhum aqui. Até porque se tivesse, ia ter a força de atrito, o copo ia estar andando, porque se só tem uma força, de acordo com Newton, ele anda. Então, se o copo está parado, é porque não tem força, ou então a força resultante é zero, tá certo? Nesse caso aqui, as forças que existem nesse copo é a força-peso, que é a força da gravidade, a Terra está puxando esse corpo, mas ela é anulada pela normal, que é a força que a mesa faz no corpo, no copo. Então, essas duas forças aqui na vertical estão anuladas. Por isso que ele não desce, porque a força-peso existe aqui. Ele não desce porque a mesa faz uma força contrária, ok? Chamado de normal, que a gente chama na física de... É uma força F, normal, tá? Só que chama de normal. Então, essas duas forças se anulam. Se existisse a força de atrito aqui, esse copo estava andando, porque só ia ter ela na horizontal. Então, sem nenhuma força aplicada nesse copo, não existe força de atrito. Agora, se o professor Luiz Carlos vier aqui, ó, eu vou empurrar agora, ó, eu estou empurrando, na hora que eu começo a exercer uma força, ele andando ou não, aí sim, agora tem força de atrito, porque a força de atrito, ela é inteligente. Eu sempre digo em sala de aula que a força de atrito são como as mulheres, elas são inteligentes. Então, a força de atrito, ela é inteligente. Ela só vai existir quando for provocada. Então, na hora que eu tento forçar aqui, ó, a força de atrito não deixa esse copo andar. Então, ela passa a existir. Eu vou aumentando, eu estou aumentando a força aqui, ó, e o copo não anda, porque a força de atrito está aumentando. Até que chega um momento que esse copo anda, porque a minha força que eu coloquei venceu a força de atrito. Então, como eu disse, a força de atrito ela é inteligente, ela vai crescendo aos poucos de acordo com a força F que eu provoco. E onde é que tem isso no gráfico? Na letra C. Na letra C, ó, a força de atrito aqui, ó, ela foi crescendo, observa o gráfico aqui, ela está crescendo de acordo com a força F que eu vou aplicando. Então, a força de atrito, até o momento em que o copo fica parado, ela é uma reta
aqui, ó, inclinada, e que vai ter o mesmo valor da força que eu aplico. Quando eu aplico 2, a força de atrito vai ser 2. Quando eu aplico 6, a força de atrito vai ser 6. Ok? Então, esse é o gráfico que representa a força de atrito estático, enquanto ela está parando. Agora, não esqueça que na hora que eu começar a movimentar, aí a força de atrito deixa de ser estático e passa a ser a força de atrito dinâmico. Mas aqui na questão pediu o atrito estático, então ela é uma reta inclinada, era a letra C. Agora, se pedisse a força de atrito dinâmico, eu vou continuar aqui no gráfico, observa aí no gráfico, deixa eu só apagar aqui. Aqui é bom por conta disso, ó. Vou apagar direitinho, vocês já estão acostumados comigo, né? A fazer isso também, né? Hoje nós estamos aqui no estúdio da TV Natal, ok? E vocês estão aí também acompanhando aí no nosso Aper, no nosso aplicativo da TV do professor Luiz Carlos. Olha só, eu vou apagar aqui. Perdão, ao vivo é assim mesmo, né? É besteira. Eu vou apagar aqui, opção de ponteiro, borracha. Quem sabe faz assim ao vivo, viu? Gustavo aqui, Toninho. Aqui a gente fez um curso bem rapidinho. Agora, pessoal, eu vou mostrar o que é que acontece se pedisse o restante da força. Ó. Até aqui a força foi reta, tá vendo na letra C? Ó, o pincelzinho aqui, ó, na letra C. Ó. Ela saiu de 0, eu fui botando força, ela foi aumentando a força de atrito até chegou ao máximo. Mas quando o atrito, o corpo entra em movimento, ó, o que é que acontece com a força de atrito? Ela cai um pouco e fica constante, ok? Então, ela permanece constante. Então, na hora que o copo anda, a força de atrito não mais é estático, é dinâmico, baixa um pouco e anda. Por isso que é mais fácil manter um corpo, um carro, empurrar um carro e ele pegar a embalagem, como se diz, né? E ele pegar a velocidade. É mais fácil manter ele em movimento do que parar e ficar empurrando. Porque a força de atrito ela é a máxima possível. Depois que pega o movimento, ela baixa um pouquinho. Seria essa linha vermelha feia que eu coloquei aí. Mas como ele só pediu a força de atrito estático, então a força de atrito estático acompanha a força que a gente vai aplicando, ok? Então seria a letra C. Dá uma revisada em atrito, tem tempo aí, vamos revisando, vamos para a próxima questão, ok? Aí, ó. Tá, sim, aqui é só lembrando, né? A força normal, eu falei, a força peso, a força normal, a força F que eu aplico no corpo e a força de atrito que não deixa o corpo andar. Só lembrando aqui também um pouquinho, pessoal, ó, peso e normal, cuidado, o Enem gosta muito de perguntar isso. A força normal, que é essa força que não deixa o copo afundar, ó, se eu soltar esse copo aqui sozinho, ó, ele cai. Porque só vai ter a força peso, aí não tem força normal enquanto ele estiver caindo. Mas quando ele bate aqui, ó, aparece a normal e anula a força peso, ele fica parado. Agora, cuidado, o Enem gosta de colocar, acompanhe na figura, ó, que a força normal e a força peso formam um par de ação e reação. Não forma, porque ação e reação não se anula, tá? A gente vai ver isso na terceira lei de Newton. Então, lembre disso. Força peso e força normal formam par de ação e reação? Não, até porque as duas atuam no mesmo corpo. E a ação e reação atuam em corpos diferentes. Quando você bate com a cabeça na parede, a ação foi na parede e a reação é na cabeça, é tanto que dói. Então elas não se anulam, tá? A ação está lá na parede e a reação está na cabeça. Mas não vá bater com a cabeça na parede, viu, pessoal? Não façam isso. Aí é só para você acordar aí e continuar assistindo aula. Vamos para outra questão? Bora. Eita, olha que questão boa. Uma questão do Enem, ó. Nós vamos falar aí sobre energia, né? Vamos ler. Sempre cai, a gente botou os temas que mais caem aí no Enem. Um automóvel em movimento uniforme, ó, se falou movimento uniforme, pessoal, o que é movimento uniforme? A velocidade é a mesma. Uniforme é algo igual. No caso, o que é igual aí na física, no carro? A velocidade. Então, é importante a leitura da questão. Um automóvel em movimento uniforme, a velocidade dele é constante, é a mesma o tempo todo. Anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma ladeira. Então, ele começou a descer a ladeira, ok?
na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante. Então, geralmente, quando o carro desce a ladeira, ele embala, aumenta a velocidade, mas o motorista foi segurando e manteve a velocidade constante o tempo todo. Durante a descida, olha a pergunta agora, ó. O movimento está com velocidade constante, manteve constante o texto, aí vem a pergunta, ó. Durante a descida, o que ocorre com a energia potencial, cinética e mecânica? Vamos devagarinho. Vamos primeiro falar da energia potencial. Pessoal, esse copo aqui é aula prática, viu? Não é só para eu tomar água, não. Olha só. Energia potencial tem a ver com altura. Quanto maior a altura que um corpo tem, mais energia potencial ele tem. Por isso que ele desce, ó. E quanto mais alto ele tiver, ele vem com mais energia e o estrago é maior lá embaixo. Então, a energia potencial tem a ver com altura. Então, se o carro está descendo a ladeira, ele está perdendo energia potencial. Então, a energia potencial ela vai diminuir, ok? Então, a energia potencial ela vai diminuir. Eu vou apagar aqui para colocar aqui que a energia potencial vai diminuir, ok? Vou voltar aqui ao lápis. Aí, ó. Então, vou botar aqui ó, que a energia potencial vai diminuir. Vou botar uma setinha para baixo, ok? Que eu já expliquei. A energia potencial tem a ver com altura. Então, se o carro está descendo, a energia potencial vai diminuir. E a cinética? Pessoal, a cinética lembra cinema. O que é cinema? Quando eu era pequenininho lá em Apodi, eu vim lá de Apodi, depois de Mossoró, a nossa família veio em cima do caminhão, né? Retirante, né? Papai funcionário público, mamãe professora, funcionária pública, veio aqui para Natal e nós viemos em cima do caminhão. E nós aprendemos que o movimento, ele leva uma energia. Essa energia é cinética. Então, quando eu assisto um filme são fotos em movimentos. Tem uma máquina girando aquelas fotos. Então, cinema, cinemática, energia cinética tem a ver com movimento. O movimento é velocidade. Então, a energia cinética está associada à velocidade. Está associada à velocidade, ok? Então, pessoal, se a velocidade... Olha lá em cima o que ele diz. O movimento é o quê, hein? Uniforme. Se o movimento é uniforme... Vai para cá, para cá, para cá. E isso acorda. Se o movimento é uniforme, significa que a velocidade é constante. Se a energia cinética de cinema é uniforme, é constante, depende da velocidade, então ela vai ser constante, porque a velocidade está constante. Se um carro descendo a ladeira, sem freio, a velocidade vai aumentando, a energia cinética vai aumentando. Mas aí ele disse que o carro desce a ladeira com a mesma velocidade, constante. Então a energia cinética vai ser constante. Então, enquanto a potencial diminuiu, que nós explicamos aqui para vocês, enquanto a potencial diminuiu, que nós explicamos para vocês, que vai descendo a ladeira, a potencial tem a ver com a altura, diminuiu, né? Então, enquanto a potencial desceu, a cinética vai ficar constante, a mesma, ok? E a mecânica? Pessoal, a energia mecânica, ela é a soma da cinética mais a potencial. Como a cinética fica constante e a potencial vai diminuindo, o que é que vai acontecer? A energia mecânica vai diminuir também, porque ela é a soma das duas. Então, lá em cima, na altura lá, máxima na ladeira, a potencial é máxima. Quando o carro vai descendo a ladeira, vai diminuindo a potencial, porque vai diminuindo a altura. Como a energia mecânica é a cinética mais a potencial, então a cinética é a mesma o tempo todo, então lá em cima a mecânica vai ser a maior, porque a energia cinética, a energia mecânica é a cinética mais a potencial. Então a cinética lá em cima é constante, a potencial lá em cima é máxima. Quando vai diminuindo a ladeira, vai diminuindo a altura, a potencial vai diminuindo. Então a energia mecânica, como é a soma da cinética mais a potencial, ela vai ser máxima lá em cima, a mecânica, onde a potencial é máxima. Quando a potencial vai diminuindo, a mecânica vai diminuindo. Então vamos ver aqui qual é a opção aqui que nós temos. Letra D.
Letra D. Vamos ler direto. A energia mecânica diminui, e isso porque ela depende da potencial, é a soma das duas. Se a potencial vai diminuindo, devido à altura, a mecânica diminui. A energia cinética mantém constante, e isso que o movimento é uniforme, a velocidade é constante, e a potencial gravitacional diminui. Essa foi mais uma questãozinha. Olha lá a energia, relembra esses conceitos aí comigo, energia cinética, potencial e mecânica. Essa aula está sendo transmitida ao vivo pela TV Natal, ok? Vocês podem acessar o Instagram da TV Natal, também pelo nosso aplicativo, a TV do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S. Você pode ir lá no Play Store, baixar e assistir no celular, ok? E essa aula vai ser gravada e depois vai passar onde? No nosso canal do YouTube, professor Luiz Carlos Noronha, ok? Se inscreva lá, procura lá no YouTube, que essa aula gravada vai estar lá, ok? Vai aparecer, também tem o nosso celular, 99820967, 0967, né? Vou repetir, 99820967. Você pode pedir o cartão virtual e eu mando para você. Nós vamos a um intervalinho aí, né? Agradecendo aí o patrocínio aí do nosso amigo Nonato, lá do consórcio nacional Volkswagen. A nossa equipe técnica, Gustavo, já está aí atento, né? Vai passar aí o comercial. Quando a gente tomar uma aguinha e vai para mais uma questão. Fechando o consórcio da Nacional Veículos, o cliente começa pagando apenas 50% do valor das parcelas até a contemplação. Grupo promocional com até 60 contemplações mensais, valor mensal R$ 792. Últimas vagas, garanta logo o seu. Estamos aqui com o grande treinador potiguar, nosso querido João Paulo, treinador hoje do QFC. Ele também fez o consórcio da Nacional Veículos e com pouco tempo ele conquistou o seu grande carro, o seu Polo. Não é isso, João Paulo? Isso, adquiriu o consórcio com o meio do Nonato, né, e com 6 meses, né, deu o lance. Sim. Né, e fui contemplado, né, no início minhas parcelas eram de R$ 843. E comecei com o Nonato, reduzi um pouco a parcela, ficou 461 e graças a Deus hoje estou com o meu carro. E agora, nesse momento, a gente vai chamar o Nonato do consórcio da Nacional Veículos, que vai entregar um presente ao nosso querido João Paulo. Nonato, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Obrigado, meu amigo. Parabéns pela aquisição. A gente vai lhe dar aqui um chapéu do consórcio, certo? Um bonezinho do consórcio, a canetinha. Legal. Você gosta de futebol, para botar camiseta, calção, certo? Legal. Esse aqui é para o nosso amigo garoto propaganda. Obrigado. É isso aí. Faça igual o João Paulo e de tantos outros, faça o seu consórcio da Nacional Veículos com o nosso amigo Nonato. As informações estão na tela. Olá, estamos de volta aqui na nossa revisão aí de física para o Enem. Sou o professor Luiz Carlos Noronha, né? Estamos aqui mais uma vez na nossa tradicional revisão. Vamos para mais uma questãozinha. A questão diz o seguinte: a expressão "isso é apenas a ponta de um iceberg", muito usada conotativamente, hoje em dia, para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido. Faz referência à situação física. Assinala a alternativa cujo dado se relaciona corretamente com a situação. Então, pessoal, isso é muito usado no cotidiano. Isso é apenas a ponta de um iceberg, né? Principalmente quando tem aqueles muitos escândalos políticos. Já viram algum escândalo político? Então, quando acontece um escândalo aí, né? Aí diz, não, isso é apenas a ponta do iceberg, vem muita coisa aí por baixo. Então, é quando você vê um iceberg, né, que é o gelo flutuando lá em cima da água, a parte do gelo, né? Então, isso aí chama de iceberg. É só a ponta, tem muito gelo lá embaixo. Lembra do Titanic, que bateu lá e afundou, bateu exatamente no iceberg, tinha muito gelo lá embaixo. Isso ocorre por quê? Porque existe uma força, quando você mergulha um objeto num líquido ou num fluido, né? Pode ser num gás também, né? O próprio balão. Quando você coloca um objeto num líquido, esse líquido faz uma força vertical para cima. Podia ser uma força F,
Só que na física chamou essa força que empurra esse objeto para cima, quando você introduz num líquido, chamou de empuxo. Empuxo. Foi um ex-aluno meu, Arquimedes, né? Newton, Einstein, Arquimedes, todos passaram aí pelas nossas aulas do professor Luiz Carlos Noronha, ok? Então, pessoal, Arquimedes estudou isso e percebeu o seguinte, que quando você coloca um corpo dentro de um líquido, aparece uma força vertical e para cima, contrário à força-peso, que é sempre vertical e para baixo, ok? Então, essa força ele chama de empuxo. Se você não quiser chamar de empuxo, é uma força F mesmo. É tanto que você consegue boiar numa piscina, porque a terra continua lhe puxando a força-peso para baixo, mas a água, você desloca um volume na água e isso coloca uma força para cima, que é chamada de empuxo, que anula a força-peso e com isso você fica flutuando. Se não tivesse a água na piscina, você cairia devido à força-peso. Só mais um detalhe. A relação da força-peso, nesse caso, não é o empuxo, porque o empuxo e a força-peso estão atuando em você, no mesmo corpo. Então, não pode ser ação e reação. Ação e reação tem que ser em corpos diferentes, ok? Então, força-peso e força normal não formam para ação de reação, e força-peso e empuxo não forma para de ação e reação, ok? Entenderam? Então, tem a ver com o quê? Letra B, Arquimedes e o teorema do empuxo. Pessoal, eu vou pedir ao nosso técnico que está aí, Toninho e Gustavo, para baixar aqui um pouquinho o ar, ou desligar, que está um pouquinho forte, a gente está meio ruim aqui para falar, ok? Aqui o ar é assim, aqui está, sabe quanto? Vixe, menos 2 graus Celsius, ó. Vamos para... Sim, aí está explicando. O empuxo é uma força vertical aplicada sobre um corpo imerso, total ou parcialmente em um fluido, né? A água, como eu disse, numa piscina. E a forma do empuxo, ó, é essa aqui, ó, devagar, ó, devagar. D é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade e V é o volume que desloca o líquido. Então, por isso que é mais fácil eu flutuar na água do mar, que a densidade é maior, então a força que vem é maior, por isso que é mais fácil eu flutuar na água do mar, ok? Porque na piscina a densidade da água é menor que a densidade da água salgada, aí dá um empuxo menor. Então, na água do mar é mais fácil eu flutuar exatamente porque o empuxo depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade, que aqui na Terra é 9,8, a gente arredonda para 10, né? Ou seja, se eu pegar esse celular aqui, ó, e soltar na Terra, daqui a 1 segundo a velocidade dele é 10. Mais 1 segundo é 20. Mais 1 segundo é 30. Ou seja, se eu soltar um objeto, partindo do zero, né, soltei, abandonei, a cada 1 segundo a velocidade dele aumenta 9,8, ou arredondando 10. Então, soltei um objeto, primeiro segundo é 10, segundo 20, terceiro 30, 4 segundos 40. O corpo desce aumentando de 10 em 10 metros por segundo, que é a aceleração que provoca a variação da velocidade, ok? Por isso que a aceleração é metros por segundo ao quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A cada 1 segundo, a velocidade vai aumentando de 10 em 10, ok? Se eu jogo um corpo para cima, a 30 metros por segundo, a cada 10 vai diminuindo. 30 e vai 20, 10, 0. Porque está contrário à força-peso, que é sempre para baixo, e a aceleração da gravidade, que é sempre para baixo. Ok? Então, o empuxo, a fórmula é devagar. Densidade, volume deslocado e aceleração do planeta. Beleza? Dá uma estudada nisso aí. Vamos para mais uma questão aí, ó. Ok? Preste atenção aí, ó. Uma questão de hidrostática. No oceano, a pressão hidrostática aumenta aproximadamente de 1 atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Então, quando a gente desce 10 metros, a pressão já vai aumentando. Por isso que a gente sente, né, no nosso ouvido, a gente sente aquela pressão, né? Então, a cada 10 metros aumenta. Se eu descer 2, 3 metros, já vai aumentando, eu já vou sentindo o efeito da pressão.
Um submarino encontra a 200 metros de profundidade. Então, se a cada 10 metros aumenta 1 atm, a 200 metros eu vou ter 20 atm, aumentou 20. Então, se o submarino desceu 200, lá em cima ele estava 1 atm, que é a pressão do ar que está aqui em cima da gente. Aí ele desceu 200 metros, aumentou mais 20. 20 atm devido à água, mais 1 atm devido ao ar, né? Então, 21 atm. Nesse contexto, pode-se concluir que a diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino é aproximadamente de... Então, pessoal, ele quer no interior, a gente sabe que tem 1 atm, né? É a pressão que está dentro do interior, que a gente convive aqui no dia a dia, tá? Então, se eu chegar lá na Lua que não tem ar, não tem pressão, eu morro instantaneamente, porque vai sair a nossa água, o nosso sangue. Então, eu estou dentro do submarino, a pressão é 1 atm, mantém constante, e eu vou afundando. Quando eu vou afundando, a pressão fora é maior, a cada 10 metros vai aumentando 1 atm. Como ele desceu 20 metros, aumentou 20. Como tem o ar acima da água, lá no submarino externamente tem 21 atm. Como dentro é 1, ele quer saber a diferença da pressão externa e dentro. Então vai ser 21 menos 1, que vai dar 20 atm, letra D, ok? Eu coloquei aqui para vocês, ó, 20 atm. Beleza? Vamos agora para mais uma outra questão. Dá uma olhada aí em densidade. Vamos agora a uma questão de densidade. Em um recipiente contendo 100 ml, aí ele deu de mercúrio, aí ele deu a massa nesse 100 ml, 1,37 kg, são colocados 2 cubos A e B, um volume de 2 e o outro cubo, sim, cada um com volume de 2, todos os dois têm o mesmo volume, de um material inerte diante do mercúrio. Os cubos têm massa de 14 e 20 gramas, respectivamente. Ao serem colocados no recipiente, os cubos vão afundar, só A afunda, só B afunda, quem flutua? Então ele quer saber isso. Então o que é a questão aí? É de densidade. Nós sabemos que quem for mais denso fica abaixo. Por exemplo, se eu botar água em óleo, a água fica abaixo, o óleo fica em cima, porque a densidade do óleo é menor do que a água. Então, nesse caso, ele botou, em vez da água, ele botou um aquário com mercúrio e colocou 2 cubos A e B e disse a massa de cada um. Ele quer saber se eles vão afundar ou vão flutuar. Qual é a questão aí? É eu achar a densidade e comparar. O mais denso desce, o menos denso sobe. Então, é questão de achar a densidade. Como é que eu acho a densidade? Aí eu tenho que saber a fórmula. Todo mundo sabe em sala de aula que densidade é massa sobre volume. Então, como é que eu vou achar a densidade do cubo A? A massa dele é 14 e o volume ele deu 2. 14 reais dividido por 2 dá 7 reais. Então, a densidade do primeiro cubo é 7. Quando fala em dinheiro, a gente entende melhor, né? Como é que eu acho a densidade do cubo B? A mesma fórmula. Massa sobre volume. Quanto é a massa do cubo B? 20. Quanto é o volume que ele deu lá? 2. 20 reais dividido para 2 pessoas dá 10. Então, a densidade do cubo B é 10. Do cubo A deu 7, porque a massa era 14 e o volume era 2. 14 por 2 dá 7. Do cubo B é 20 dividido por 2, que dá 10. Qual é a densidade do mercúrio? A densidade do mercúrio, ele deu a massa. Ele disse que o líquido tinha 1,37 kg, ou seja, 1.370 gramas. E ele disse que o volume era 100 ml. Por que eu transformei para grama? Porque os dois aqui estão em grama. Então é mais fácil transformar 1/3 para grama do que esses dois para quilograma, para comparar. Então, 1 quilo é 1.000 quilos, 1,37 é 1.370 gramas. 1.370 gramas dividido por 100 vai dar 13 gramas. Então, observe que o mercúrio ele é mais denso do que o cubo B e o cubo A. Então, o mercúrio vai ficar lá embaixo e os dois vão o quê? Flutuar, ok? Então, os cubos vão para o fundo? Não, porque eles são menos densos. Os cubos ficam aonde? Flutuando na superfície do líquido, ok? Então, a resposta é a letra E, beleza? A resposta é a letra E. Como o mercúrio é mais denso, o mercúrio vai ficar embaixo.
como os dois cubos são menos densos que o mercúrio, eles vão ficar flutuando lá em cima na sua superfície. Essa aqui é uma revisão de física do professor Luiz Carlos Noronha, está sendo realizada aqui pela TV Natal, também no nosso aplicativo, né? Só ir lá no Play Store, você procura lá a TV do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, baixa lá no aplicativo e acompanha também pelo celular as aulas ao vivo. Essa aula está sendo ao vivo, mas ela vai ser gravada, após nós vamos gravar e vamos colocar lá no nosso YouTube. Você pode baixar no YouTube do professor Luiz Carlos